Prepare-se para desafiar tudo o que você pensava saber sobre o lendário Charles Lucky Luciano. Na mente da maioria das pessoas, ele surge como o profeta do mundo do crime, o homem que sozinho arquitetou e dirigiu as mais poderosas estruturas da máfia nos Estados Unidos, reformou a Cosa Nostra, comandou um exército de assassinos e sem cuja aprovação nenhum passo era dado no submundo americano. É a imagem do onipotente chefe de todos os chefes, cuja sombra se estendia por todo o país. Mas, e se eu dissesse que essa figura imponente, esculpida pelos mitos, foi construída sob a influência de inúmeros fatores, tanto durante a vida de Salvatore Lucania, quanto após sua morte? Na realidade, Luciano não foi nem o maior gangster de todos os tempos, nem um blefe exagerado. A verdade, como sempre, está em algum lugar no meio. Hoje, desvendaremos a verdadeira história de Charles Lucky Luciano, dissipando o véu de lendas que envolvem sua pessoa. Salvatore Lucania, que mais tarde se tornaria Charles Luciano, nasceu em 11 de novembro de 1897, em uma humilde vila siciliana, filho de Antônio e Rosalia Lucania. Seu pai, exaurido pelo trabalho árduo na mina local, decidiu em 1906 partir para o Novo Mundo, em busca de uma vida melhor. Como milhares de outros imigrantes, Antônio se estabeleceu em Nova York. Em um ano, ele conseguiu arranjar as coisas para que sua família o seguisse. E em 1907, Rosalia, Salvatore e seus irmãos mais velhos se juntaram a ele. A Nova York daqueles anos não era nem de longe o paraíso que a família Lucania imaginava. Em vez da prometida vida melhor, eles se viram em meio à mesma pobreza da Sicília, mas sob uma roupagem completamente diferente. Em vez do cheiro de enxofre que envolvia sua vila das minas locais, eles se depararam com o odor de lixo em decomposição. A chegada de Salvatore coincidiu com uma onda de greves de garis e coletores de lixo locais, de modo que as ruas do Lower East Side, onde a família Lucania se estabeleceu, estavam literalmente abarrotadas de resíduos. O bairro onde o jovem Salvatore vivia não era uma comunidade nacional isolada. Ali habitavam pessoas de diversas nacionalidades, com predominância de famílias judias, irlandesas e italianas. Este fato é extremamente importante para compreender a formação da personalidade de Luciano. A socialização em tal ambiente mais tarde permitiu a Salvatore evitar preconceitos em relação à colaboração com gangsters não italianos, o que, por sua vez, abriu-lhe vastíssimas oportunidades de ganho. Ao mesmo tempo, isso o tornou excessivamente americanizado em comparação com outros chefes da máfia, o que também desempenharia um papel no futuro. Mas isso aconteceria mais tarde. Por enquanto, o Salvatore, de 9 anos, abria caminho pelas ruas cheias de lixo para sua primeira aula na escola americana. Além do lixo, que após o fim das greves foi eventualmente removido, as ruas eram povoadas por gangues de todos os tipos e calibres, desde organizações adultas sérias até pequenos grupos de crianças. A diferença entre adultos e crianças residia apenas na amplitude de suas ações. No resto, era tudo mais ou menos igual. Roubos, assaltos, extorsões, confrontos contínuos por território. Naturalmente, entre as enfadonhas aulas escolares e a vida emocionante nas ruas, as crianças optavam por esta última. Além disso, juntar-se a uma gangue era quase uma necessidade, pois uma existência isolada era praticamente impossível. Mais precisamente, era possível, mas defender-se sozinho dos ataques de outras crianças era irrealista. Tal criança estaria destinada a contínuas surras e roubos. Eram verdadeiras selvas de concreto, onde sem a própria gangue era extremamente difícil sobreviver. Salvatore também tinha uma dessas gangues. Principalmente, eles se dedicavam aos mesmos roubos e assaltos que outras gangues, mas também tinham um serviço especial. Crianças italianas e irlandesas frequentemente atacavam as judias.
Lucânia decidiu organizar seu próprio serviço de proteção para essas crianças, oferecendo-lhes sua proteção nas ruas, em troca de uma pequena soma. Muitos aceitaram, e o jovem Lucânia obteve uma forma relativamente legal de ganhar dinheiro. A esse respeito, existe uma lenda de que foi assim que Salvatore conheceu seu futuro parceiro nos negócios ilegais, Meyer Lansky. É difícil dizer se é verdade, mas a probabilidade de terem se conhecido naquela época é muito alta, já que Lansky, como Lucânia, residia no Lower East Side. Se é difícil dizer exatamente como Lansky e Lucânia se conheceram, a afirmação de que Salvatore preferia a vida de jovem gangster a frequentar a escola é absolutamente verdadeira. Ele aparecia cada vez menos nas aulas, e as autoridades de vigilância visitavam sua casa com frequência crescente para informar seus pais. No final, essa vida resultou em Salvatore passando 4 meses em um instituto corretivo fechado para adolescentes problemáticos. Ao sair dali em 1912, aos 14 anos, ele abandonou de vez os estudos e encontrou seu primeiro emprego legal, tornando-se mensageiro na chapelaria de Max Goodman, onde recebia, segundo diversas fontes, de 5 a 7 dólares por semana. No entanto, o trabalho legal não significava de forma alguma que ele havia parado com os negócios criminosos. Salvatore reorganizou uma pequena gangue com seus conhecidos, dedicando-se principalmente a furtos e tráfico de drogas, atuando como correio de um traficante local. Nesse mesmo período, Lucânia deixaria a casa, brigando com o pai por uma pistola encontrada entre suas coisas, e alugaria um quarto com um de seus então cúmplices, Joe Bionda, que mais tarde se tornaria um mafioso de alto escalão na família Gambino. Nesse regime, Lucânia viveria até 1916, quando foi pego em flagrante por tráfico de drogas. Entregou uma dose de heroína a uma pessoa que se revelou um informante da polícia. Em 27 de junho de 1916, aos 18 anos, Salvatore Lucania foi condenado a 8 meses de reclusão no reformatório de New Hampton Farms. Foi após sua libertação da colônia que Lucania se transformou de Salvatore em Charles. Isso se deveu ao fato de que o nome Salvatore era abreviado para o nome feminino Sally, e durante sua detenção, esse fato permitia que outros detentos fizessem piadas picantes e inequívocas em relação a Lucania. Aparentemente isso incomodou tanto o rebelde italiano que ele decidiu até mesmo mudar de nome. Ao sair da prisão, Charles por um tempo conseguiu emprego como o que se chamava de escriturário naval, mas abandonou rapidamente essa atividade, ganhando no jogo de dados quase o seu ganho anual de 244 dólares. Daquele momento em diante, ele não se dedicou mais ao trabalho legal, mas concentrou toda a sua atenção na construção de uma carreira criminosa. O período de 1916 a 1920, na biografia de Lucania, representa uma lacuna pouco clara, sobre a qual há pouquíssimas informações. Sabe-se com certeza apenas que ele continuou a construir sua carreira criminosa. Algumas fontes afirmam que ele retomou suas atividades com a mesma gangue com a qual trabalhava antes da prisão. Outras que ele se aproximou cada vez mais de Lansky e seu parceiro Bugsy Siegel. E se considerarmos que no futuro Lucania trabalharia simultaneamente para diversas organizações criminosas e, paralelamente, construiria seus próprios negócios, então, a meu ver, ambas as afirmações são verdadeiras. Charles, como demonstrarei mais tarde, em seus negócios sempre colocava em primeiro lugar o lucro pessoal e o ganho, enquanto atributos como a afiliação a uma gangue ou a lealdade serviam apenas como ferramentas para aumentar o bem-estar pessoal. Em 1920, ele obteve seu primeiro trampolim para esse aumento de bem-estar. A lei seca foi introduzida nos Estados Unidos. Este período para Lucania, até a Guerra Castellamarese, é caracterizado pela criação de contatos e depois
negócios conjuntos com praticamente todos os futuros atores-chave no campo criminal de Nova York. Charles iniciou seus negócios durante a Lei Seca junto com Lansky e sua gangue judaica. Eles se dedicavam a roubar depósitos de álcool e depois vendê-lo aos bares. Muito em breve, esse método tornou-se obsoleto, pois os estoques simplesmente acabaram com as bebidas alcoólicas acumuladas antes da aprovação da lei. Então, Lucania começou a procurar novas formas de ganhar dinheiro e, junto com seu antigo parceiro, Joe Bionda, que havia acabado de sair da prisão, começou a se dedicar à chamada transformação de álcool industrial legal em destilados ilegais para consumo. Posteriormente, com esse álcool, produziam-se bebidas alcoólicas semelhantes às conhecidas, que eram vendidas em estabelecimentos. Outra forma de obter álcool para consumo era comprá-lo de fábricas de perfumes, onde era usado para criar fragrâncias. Depois, esse álcool também era diluído e vendido aos bares. Além da venda direta de bebidas alcoólicas, Luciano ganhava dinheiro com a venda de matérias-primas para aqueles que se dedicavam à destilação clandestina. Pouco a pouco, o capital de Lucania crescia. Ele começou a abrir suas próprias destilarias e firmou um contrato para o fornecimento de uísque com um dos maiores atacadistas do início da Lei Seca, o X. Gordon. O caminho até Gordon foi facilitado pelo encontro de Lucania com uma espécie de venture capitalist do mundo do crime daqueles anos, Arnold Rothstein, a quem Charles foi apresentado por Lansky. Rothstein representava um investidor que durante a Lei Seca aplicava dinheiro nos empreendimentos ilegais de outros gangsteres, e assim influenciou a formação de quase todos os famosos gangsteres judeus daquele período. O encontro com Rothstein também permitiu a Luciano ingressar na gangue de Jack Diamond, que administrava as operações de contrabando de Rothstein e se dedicava a todo tipo de negócios ilegais, desde o roubo de mercadorias de outros contrabandistas até assaltos e agressões. Nesta gangue, além de Luciano, também militava outro notório gangster, Dutch Schultz. Enquanto fazia negócios com judeus e irlandeses, Luciano não se esquecia de estreitar relações com seus compatriotas. Ele tinha ligações na família Gambino através de seu ex-cúmplice Joe Bionda. A abertura das destilarias ele cuidava junto com seu primo Frank Costello e Willie Moretti, mas o mais valioso nesse período para Lucania foi o conhecimento com Joe Masseria, apelidado de Joe Boss. Masseria, com sua gangue, controlava todo o Lower East Side, a mesma área onde Lucania, junto com Lansky, conduzia seus negócios de contrabando de bebidas alcoólicas. Era óbvio que, cedo ou tarde, seus interesses se cruzariam, e no final, Charles acabou na mira de Masseria e foi recrutado por Joe Boss como pistoleiro externo em 1920. Na organização e na chamada família Masseria, Lucania ingressou 2 anos depois, em 1922. Durante a Guerra de Máfia, Masseria sofreu um atentado de Umberto Valentini, mas Joe Boss saiu ileso e 3 dias depois lançou um contra-ataque. Ele marcou um encontro com Valentini para, aparentemente, resolver o conflito, mas na verdade levou consigo 3 atiradores, um dos quais seria Lucania. Foi Charles que, durante o tiroteio, conseguiu matar Valentini, abrindo assim caminho na família Masseria. Essa guerra duraria mais 1 ano, durante o qual vários membros de alto escalão da gangue de Masseria morreriam. Esse fato, além da boa renda que Lucania trazia para a família, permitiu a Charles, em 1923, assumir a posição de chefe na organização de Joe Boss e obter o controle dos negócios de jogo pertencentes à Masseria. Quase no mesmo período, Frank Costello, um homem que no futuro seria um parceiro próximo de Luciano, entrou para a da família de Joe Boss. Não me arrisco a afirmar se eles se conheciam antes da Lei Seca e de sua comum afiliação à mesma família mafiosa. Posso apenas dizer que durante a Lei Seca eles já tinham contatos comerciais. Em particular,
tinham uma rota comum para a entrega de uísque em Nova York junto com o gangster irlandês William Dwyer. Além disso, durante a Lei Seca, Luciano, além dos nomes já mencionados, teria lidado com vários outros gangsters que no futuro ocupariam posições de alto nível na hierarquia criminosa. Entre os mais significativos para a história de Lucânia, pode-se citar Vito Genovese. Apesar de Luciano não ser a última pessoa na família mafiosa de Masseria, ele continuava a fazer negócios por conta própria. Ele tinha relações estreitas com Lansky. Eles até alugavam quartos de hotel juntos, onde haviam estabelecido seu quartel-general. Ele tinha negócios com a gangue de Jack Diamond e também, o que é mais surpreendente, com Arnold Rothstein, que na época estava em estado de guerra fria com o chefe direto de Luciano. Rothstein, na época, era um dos maiores atacadistas de heroína em Nova York, e Charles continuava a se dedicar à venda de drogas, atividade pela qual foi pego em flagrante em 1923, vendendo novamente mercadoria para um policial disfarçado. A segunda acusação de tráfico de drogas ameaçava Luciano com uma pena de 10 anos de prisão, algo que ele não desejava de forma alguma. Por isso ele fez um acordo. Em troca da retirada completa das acusações, indicou às autoridades o local de seu próprio esconderijo, contendo mercadorias no valor de $150 mil. Do ponto de vista do código mafioso, ele estava limpo, pois não havia traído ninguém, mas havia testemunhado apenas contra si mesmo. Mas, por outro lado, ele colaborou com a investigação, e por isso sua reputação no mundo do crime sofreu. Saindo ileso e escapando da prisão em 1923, Charles passou os 6 anos seguintes de forma bastante tranquila. O único evento de destaque nesse período no mundo do crime foi a morte de Arnold Rothstein, que não afetou diretamente Lucânia. De resto, nada de notável. Pequenos roubos, comércio de álcool proibido e algumas prisões insignificantes, a rotina normal de um gangster daqueles anos. Era apenas a calma antes da tempestade, uma tempestade que finalmente traria a Charles Luciano aquilo pelo qual ele havia lutado todo esse tempo. O período da Guerra Castellamarese foi para Luciano, assim como para a máfia italiana nos Estados Unidos em geral, um momento revolucionário que dividiu os eventos em antes e depois. Foi ao final desse conflito que a Cosa Nostra assumiu a forma que todos nós conhecemos, e Luciano viria a liderar sua própria família mafiosa. Mas antes de passar para a Guerra Castellamarese, é necessário falar de outro mito que muitas vezes se ouve ao descrever a vida de Lucânia. Trata-se naturalmente do famoso espancamento de Luciano, após o qual ele milagrosamente sobreviveu e supostamente recebeu seu apelido Lucky. Para aqueles que não entendem do que se trata e encontram este personagem pela primeira vez, aqui está a história. Na noite de 16 de outubro de 1929, Luciano foi convidado para um encontro com Salvatore Maranzano, o líder de uma facção que se opunha ao chefe de Lucânia, Joe Masseria. Nesse encontro, Maranzano propôs a Charles assassinar Joe Boss, e quando Luciano recusou, ele recorreu a torturas e sevícias para induzir Lucânia às ações desejadas. Depois de espancar Charles a fundo, mas sem obter a resposta desejada, os homens de Maranzano o jogaram em uma vala. Lá, depois de um tempo, Luciano recobrou a consciência e, por volta da 1 da manhã, chegou a Highland Boulevard, em Staten Island, onde foi recolhido por uma patrulha e levado ao hospital. Lá, Meyer Lansky o visitou e o premiou com o famoso apelido Lucky. Esta história viu a luz pela primeira vez no livro O Último Testamento de Lucky Luciano, escrito com base nas gravações das conversas de Martin Gosch com Luciano pouco antes de sua morte. Só que, em primeiro lugar, essas gravações nunca foram vistas por ninguém, exceto Richard Hammer, que escreveu o próprio livro, pois foram queimadas pela viúva de Gosch. Ele mesmo morreu pouco antes da publicação.
E, em segundo lugar, muito do que está nesse livro foi desmentido pelos participantes diretos dos eventos. Hammer disse que as gravações de Ghosh se assemelhavam mais a um roteiro de filme de ação sobre gangsters do que a uma biografia, o que também é plausível, dado que Ghosh estava se preparando para fazer um filme sobre Luciano. De fato, essa história foi desmentida não apenas por alguns participantes daqueles eventos, mas até mesmo pelo próprio Luciano, que contou a verdadeira história a um agente secreto antidrogas, o qual, nos anos 50, era intimamente ligado a Luciano e fazia parte de seu círculo. Na realidade, não houve confrontos criminosos, e Maranzano não estava nem de longe envolvido no espancamento de Luciano. Naquele dia, Luciano foi sequestrado por policiais que investigavam um assassinato no clube Hotspot. Eles queriam saber a localização do amigo de Lucânia, Jack Diamond, que era o principal suspeito naquele assassinato. Mas algo deu errado, e os policiais exageraram no interrogatório violento. Pensando que Luciano estava morto, eles o jogaram em Staten Island e simplesmente foram embora. E então, ele foi realmente encontrado por uma patrulha e levado ao hospital. O Bureau de Narcóticos relatou essa história em seus relatórios no final dos anos 50, enquanto em O Último Testamento de Luciano, nos anos 70, apareceu a história das torturas por Maranzano. Além disso, a teoria sobre os confrontos criminosos não resiste à lógica do dia a dia. Luciano, àquela altura, já era um membro de alto escalão da facção de Masseria, o que significa que Maranzano jamais o teria deixado vivo após o espancamento, pois, nesse caso, ele simplesmente teria criado para si um inimigo jurado sério. Se a história do espancamento de Lucânia por Maranzano fosse verdadeira, então a essa altura eu já estaria terminando este vídeo, contando sobre o suntuoso funeral de Luciano. E Luciano não recebeu seu apelido Lucky naquele momento. Além disso, Lansky não teve papel algum em seu surgimento. Os jornais já o chamavam de Lucky, vários anos antes desse infeliz evento. Muito provavelmente, esse apelido surgiu já na infância e derivou da abreviação de seu sobrenome, Lucânia, do qual se podia obter a palavra luck, que em inglês significa sorte. Mas, se Maranzano não tem conexão alguma com a história do espancamento de Luciano, na história da Guerra Castellamarese, ele aparece nas primeiras filas. Nos Estados Unidos, Maranzano chegou em 1925, deixando sua pátria devido à ascensão do regime fascista de Benito Mussolini. Na América, ele rapidamente ganhou peso entre seus conterrâneos de Castellammare del Golfo, em grande parte graças ao apoio da Itália de uma importante figura da máfia, Dom Vito Cassioferro. Maranzano, como muitos outros, dedicava-se ao contrabando de bebidas alcoólicas, e foi nesse terreno que começaram a germinar os primeiros focos de conflito com Joe Masseria, que àquela altura já havia conquistado o título de chefe de todos os chefes. Maranzano e Masseria ocasionalmente atacavam as caravanas de álcool um do outro, o que aumentava a tensão. O segundo fator foi que Masseria apoiou Al Capone em seu conflito com um dos Castellamareses, Joey Aiello, em Chicago, e também queria expulsar dos negócios outro em Detroit, chamado Gaspare Milazzo. O terceiro fator decorria do segundo. Masseria queria se apossar de tudo o que pudesse alcançar, algo que não agradava a muitos. O conflito aberto começou com 2 assassinatos. Primeiro, em fevereiro de 1930, Gaetano Reina, que havia se separado da facção de Masseria e começado a colaborar com Maranzano, foi morto, e depois, em maio do mesmo ano, Gaspare Milazzo morreu por ordem de Masseria. Depois disso, começaram a chover cadáveres de ambos os lados. No contexto da história de Luciano, não é tão importante quem matou quem e quando durante essa guerra, por isso vou omitir esses detalhes. É muito mais importante entender o fato de que Lucânia procurou se manter o mais alheio possível a esse conflito. Ele chegou a viajar com Jack Diamond
no final de agosto de 1930 para a Alemanha para estabelecer sua própria rede de contrabando de drogas, embora naquela época o confronto já estivesse em pleno andamento. Luciano não tinha o menor interesse nessa guerra. Os assassinatos contínuos atraíam uma atenção excessiva às atividades ilegais por parte das autoridades, o que, por sua vez, acarretava perdas econômicas. Pouco a pouco, muitos outros participantes do conflito começaram a compartilhar da mesma opinião. E como, àquela altura, a organização de Masseria se encontrava em uma posição nitidamente desfavorável, foi justamente ali que começou a germinar a semente da dúvida em relação ao assassinato do próprio chefe. Além disso, Maranzano, nesse mesmo momento, declarava que tudo o que precisava era da morte de Masseria e que não perseguiria os outros participantes do conflito. E na primavera de 1931, a proposta de Maranzano foi aceita. Luciano o encontrou e confirmou que estavam prontos para organizar o assassinato de Masseria. Em 15 de abril do mesmo ano, Joe Boss foi morto em um restaurante em Coney Island e a guerra castellamarese chegou ao fim. Tendo assassinado Masseria, Luciano assumiu publicamente a autoria de tal ato e, além disso, como lembra Nick Gentile em sua biografia, enviou uma mensagem clara e desafiadora a Maranzano, afirmando que o assassinato de Joe Boss havia sido realizado porque convinha a ele, Charles Luciano, e não porque Maranzano o desejasse. No final, ele acrescentou que qualquer perseguição adicional a qualquer membro da antiga facção de Masseria levaria imediatamente à retomada do conflito. Maranzano aceitou essas condições de sua vitória. Pouco depois da morte de Joe Boss e do fim da guerra, ele convocou no Bronx uma assembleia de gangsters sicilianos, na qual celebrou sua vitória e deu o primeiro passo na criação da estrutura familiar da máfia de Nova York. Nesta assembleia, foi estabelecido que todas as gangues sicilianas, a partir daquele momento, seriam unidas em 5 famílias, que seriam administradas por um chefe e um subchefe. Luciano tornou-se o chefe da antiga família Masseria, que agora é chamada Família Genovese. Seu subchefe era Vito Genovese. Joseph Bonanno liderou a família Bonanno. Joey Profaci tornou-se o chefe da atual família Colombo. Tom Galliano obteve o controle da atual família Lucchese, e a atual família Gambino foi liderada por Vincent Mangano. Acima dos chefes de todas as 5 famílias estava o próprio Maranzano, que havia recebido o título de chefe de todos os chefes. No entanto, Maranzano não permaneceu por muito tempo em um status tão elevado. No fundo, ele desejava o mesmo que Masseria, ou seja, um poder absoluto e incontestável. Esse desejo não apenas desagradava seus antigos adversários na guerra castellamarese, mas também começava a suscitar o descontentamento dos aliados. Joe Bonanno, que era um dos partidários de Maranzano, lembrou mais tarde que, ao obter o título de chefe de todos os chefes, ele demonstrou a todos um estilo de gestão da organização que não se adequava de forma alguma à geração de sicilianos criados na América. Maranzano queria iniciar sua ditadura eliminando todos aqueles que se opuseram a ele na Guerra de Castellammare. Nesta lista de extermínio, entre outros, figuravam nomes como Al Capone, Lucky Luciano, Frank Costello, Vito Genovese, Willie Moretti e também alguns importantes gangsters judeus. O primeiro a ser eliminado deveria ser Luciano. Para isso, Maranzano havia até contratado o gangster irlandês Vince "The Cat" Takalo. No entanto, ele não teve tempo de cumprir a tarefa. Lucania ficou sabendo tanto da lista de alvos quanto do assassino contratado e atacou primeiro. Primeiro, Charles demonstrou a existência da lista de extermínio àqueles que nela estavam diretamente, assim como aqueles que potencialmente podiam se opor a Maranzano. E então, obtendo o apoio de gangsters em todo o país, ele procedeu à preparação do atentado contra o chefe de todos os chefes. Em setembro de 1931,
Maranzano teve problemas com a agência de impostos, fato que Luciano soube. Por causa desses problemas com a lei, o chefe de todos os chefes teve que desarmar a guarda em seu escritório para não levantar mais perguntas em caso de uma inspeção inesperada. Luciano decidiu aproveitar-se disso e enviou assassinos de aluguel ao escritório de Maranzano, que se apresentaram como agentes fiscais. Os assassinos entraram sem problemas no escritório, mataram Maranzano e fugiram antes da chegada da polícia. Assim, de forma simples e comum, foi morto o último chefe de todos os chefes da máfia italiana na América. No mesmo dia e na noite seguinte ao assassinato de Maranzano, segundo uma lenda amplamente difundida em todos os Estados Unidos, ocorreram outras dezenas de assassinatos de seguidores do ex-chefe de todos os chefes. Este evento recebeu até um nome próprio: a Noite das Vésperas Sicilianas. No entanto, dificilmente você encontrará uma única pessoa capaz de nomear pelo menos 10 dos apoiadores de Maranzano mortos naquele dia. Este mito foi criado artificialmente, e agora é difícil determinar quem primeiro espalhou essa história entre as pessoas. Todos os autores que de uma forma ou de outra trabalharam com os arquivos daqueles anos desmentem os eventos da Noite das Vésperas Sicilianas, e até mesmo o tão discutido O Último Testamento de Lucky Luciano se distancia dessa história e a define como pura imaginação. Em primeiro lugar, como eu disse anteriormente, muitos no momento do assassinato de Maranzano já estavam insatisfeitos com seu chefe. E em segundo lugar, Luciano demonstrou abertamente que a morte do chefe de todos os chefes foi apenas uma ação defensiva, já que Maranzano havia decidido atacar primeiro, violando sua promessa dada no final da Guerra Castellamarese. Portanto, nem Luciano, nem os ex-apoiadores de Maranzano tinham qualquer sentido em continuar o conflito. No futuro, eles conduziriam tranquilamente seus negócios, sem recordar velhas brigas, algo a que contribuiu em grande parte também a eliminação do título de chefe de todos os chefes e a criação da comissão. Essa reorganização é atribuída ao mérito exclusivo de Luciano. Disse que ele cultivou essa ideia por anos e foi o principal lobista. No entanto, isso também está incorreto e mais uma vez deriva de O Último Testamento de Lucky Luciano. Uma espécie de comissão já havia sido criada durante a Guerra Castellamarese para resolver esse conflito, mas o vencedor Maranzano se proclamou chefe de todos os chefes, e a ideia não teve mais seguimento. No entanto, a ideia não se dissolveu no ar com um toque de mágica. Em suas memórias, o mafioso daquela época, Nick Gentile, também confirma que a ideia da comissão não foi uma iniciativa pessoal de Luciano. Charles foi apenas um dos muitos a apoiar a abolição do chefe de todos os chefes e a criação da comissão. A própria comissão representava uma espécie de órgão de governo que deveria resolver as questões controversas surgidas entre as famílias, através do voto. Dela faziam parte os chefes das 5 famílias de Nova York, além de Al Capone de Chicago e Frank Milano de Cleveland. Outro fato controverso ligado à comissão é que Luciano teria sido seu primeiro presidente. Como afirma Joe Bonanno em seu livro Um Homem de Honra, Lucania nunca ocupou esse cargo na comissão, e o primeiro presidente até sua morte foi Vincent Mangano. Mas mesmo que se admitisse que Luciano tivesse sido eleito presidente da primeira comissão, seu voto contava exatamente o mesmo que o dos outros, e o presidente não era de forma alguma equivalente ao chefe de todos os chefes. Ainda mais porque na comissão havia pelo menos 3 pessoas que não eram apoiadoras de Luciano, e esse órgão não era de forma alguma uma reunião de amigos de Charles, através da qual ele pudesse fazer lobby por seus interesses. No entanto, Lucania estava plenamente satisfeito com a situação criada. Agora, ele podia gerenciar os negócios com sua família como desejava e colaborar com quem lhe fosse necessário. Não havia mais nenhum grande tio acima dele que a qualquer momento pudesse influenciar sua organização. Luciano finalmente obteve o que tanto lutou:
obteve a independência de fazer dinheiro. O fim da Guerra Castellamarese e a criação da Comissão trouxeram paz e ordem à máfia italiana. Pode-se até dizer que este evento finalmente trouxe ordem à Cosa Nostra. E embora os confrontos e conflitos no mundo do crime de Nova York em geral continuassem, e Luciano participasse diretamente de alguns deles, foi exatamente o período de 1931 a 1934 que se tornou o período áureo para Lucania. A essa altura, ele já havia estabelecido sua rede de contrabando para a introdução de drogas nos Estados Unidos, e logo criaria também uma vasta rede de bordéis. Foram justamente essas duas atividades que constituíram a maior parte de sua renda após a abolição da lei seca, que havia ajudado Lucania a acumular uma fortuna multimilionária, permitindo-lhe viver sem privações. Mas antes de falarmos sobre como Luciano e sua organização operavam em seu auge, é necessário discutir o chamado Sindicato Nacional do Crime. Na compreensão comum, o sindicato criminal representa uma enorme corporação criminosa que abrangia grande parte dos Estados Unidos. Dela faziam parte inúmeras gangues, que eram filiais com limites claramente estabelecidos de seus domínios. A gestão das filiais era, por sua vez, confiada a um conselho especial, à frente do qual estava Luciano. Na realidade, as coisas eram um pouco diferentes. Em primeiro lugar, por onde talvez seja oportuno começar, os pesquisadores ainda não chegaram a uma opinião unânime sobre a existência ou não do sindicato. E em segundo lugar, se ele existiu, representava mais do que uma corporação com gestão centralizada, um verdadeiro sindicato, ou seja, uma união de empresários para a condução conjunta de negócios, onde cada um conservava sua própria independência. Todas as conferências do sindicato representavam uma discussão sobre planos futuros para o investimento de dinheiro. Por exemplo, investiram em jogos de azar em Las Vegas e em Cuba, ou, segundo dados não verificados, investiram dinheiro em campanhas eleitorais de alguns candidatos à presidência. Mas, ao mesmo tempo, ninguém se preocupava em como os participantes obtinham o dinheiro para os investimentos comuns. Em seu próprio território, cada chefe tinha o direito de fazer o que quisesse, e nenhum conselho, e muito menos Lucky Luciano, podia dizer-lhe o que fazer. Seria estranho, além disso, se Lucania, que, como é claro pelo que foi contado anteriormente, não era de forma alguma o chefe de todos os chefes da máfia italiana, mas apenas um dos chefes, de repente tivesse se tornado o líder de todo o mundo do crime dos Estados Unidos. Luciano, naquele período, estava mais interessado em seus próprios negócios do que em reivindicações de domínio sobre todo o país. A lei seca estava prestes a ser abolida, e ele trabalhava arduamente para estabelecer novas formas de ganho. Lucania havia começado a construir sua rede de contrabando de heroína já nos tempos em que não era um chefe mafioso, e embora a viagem à Alemanha em 1930 não tivesse tido sucesso, a criação de contatos para Charles foi completada por seu antigo companheiro do Lower East Side, chamado Del Grazio, e até o final de 1931, Luciano já tinha sua rota para a entrega de heroína em Nova York. Em poucos anos, o mercado de Lucania se estendeu muito além do Lower East Side, e em 1934 se estendia até a costa oeste, onde Charles se deparou com uma mina de ouro para os traficantes de drogas, chamada Hollywood. No entanto, de Luciano traficante de drogas, se sabe muito menos do que, por exemplo, de Luciano contrabandista de álcool, ou Luciano Racketeer, e menos ainda do que de Luciano Cafetão. Lucania transformou o negócio dos bordéis de Nova York em um mecanismo onde cada engrenagem estava em seu lugar. Essa máquina funcionava sem problemas, trazendo bons lucros para seu dono, mas ao mesmo tempo arruinando centenas de vidas de jovens garotas. O sistema criado por Charles representava uma verdadeira escravidão sexual, na pior acepção do termo. Após a abolição da lei seca em 1933,
Os gangsters começaram a procurar novas maneiras de enriquecer. Alguns, como Frank Costello, se dedicaram às máquinas caça-níqueis. Outros, como Louis Lepke Buchalter, mergulharam na extorsão. Alguns, como Dutch Schultz, abriram loterias ilegais. E uma parte considerável, como Luciano, começou a traficar drogas. Mas ninguém olhava para os bordéis espalhados por toda Nova York. Lucânia foi o primeiro a ver a dimensão total em que se podia expandir aqui. Através de ameaças e intimidações, em um curto período de tempo, Charles conseguiu subjugar todo o negócio dos bordéis da Big Apple. Essa extorsão da prostituição foi chamada de a combinação. No topo estava o próprio Luciano. Abaixo dele, na hierarquia, encontrava-se um grupo chamado a Máfia Guarda, representado por seus líderes, Ciro Terranova, Jim Fredericks e Tommy Penati. E então vinham as mães e os bookers, e no final da cadeia estavam as prostitutas. Este sistema funcionava da seguinte forma: as prostitutas serviam os clientes e pagavam uma porcentagem às mães. As mães pagavam uma taxa fixa ao booker por cada garota que este trazia para seu bordel. Além disso, tanto as mães quanto os bookers pagavam uma porcentagem que ia para Luciano. A coleta do dinheiro e a manutenção da ordem, por sua vez, eram tarefa da Máfia Guarda, que recebia uma porcentagem sobre a porcentagem de Luciano. O único defeito deste sistema eram os destinos das prostitutas. As garotas chegavam aos bordéis de várias maneiras, mas quase nunca por vontade própria. Eram atraídas de outras cidades com promessas de bom trabalho em Nova York, eram endividadas, e depois se fazia de tudo para que não pudessem pagar a dívida. Os bookers, particularmente atraentes, às vezes simplesmente seduziam garotas ingênuas. Mas com toda a variedade de maneiras de atraí-las, uma vez que entravam no bordel, o mesmo destino as aguardava. Primeiro eram repetidamente violentadas para destruí-las moralmente, e depois eram drogadas. Dessa forma, uma vez dependente das substâncias, a garota, em primeiro lugar, levaria todo o seu ganho para Luciano, comprando dele a droga, e em segundo lugar, não fugiria do bordel, já que esse era seu único meio de conseguir a dose tão necessária para ela. Com tal sistema, as prostitutas eram despojadas de absolutamente todo o dinheiro que ganhavam, e assim que as garotas perdiam sua aparência vendável, eram simplesmente jogadas na rua à própria sorte, e em seu lugar chegavam novas. Em um ano, esse negócio rendia a Lucânia cerca de $2 milhões de lucro líquido. Adicione a isso a receita da venda de drogas, além do dinheiro já ganho durante a lei seca, e você terá uma fortuna de vários milhões de dólares, que permitia a Charles viver sem privações. No entanto, a vida de Luciano não era como a de Al Capone, que organizava festas de dezenas de milhares de dólares e transformava cada aparição pública em um verdadeiro espetáculo. Lucânia preferia permanecer nas sombras, acreditando que uma atenção excessiva aos seus negócios não seria benéfica. Não tinha residência fixa, preferindo a sua própria casa-quartos de hotel, onde vivia sob nomes fictícios. Não tinha esposa e filhos, aos quais preferia aventuras passageiras. Não concedia entrevistas e procurava fazer com que o seu nome fosse pronunciado o mínimo possível. No entanto, muito em breve, em sua vida, apareceria um homem que faria toda a América gritar o nome de Charles Luciano. Até 1931, os líderes do mundo do crime de Nova York viviam sem medo de ir para a prisão, pois o poder era em grande parte corrompido e fechava os olhos para muitas coisas. Mas então, o incorruptível promotor Thomas Dewey subiu ao palco e organizou sua cruzada contra o crime organizado. Os primeiros a cair sob a espada da justiça foram os pequenos traficantes. Dewey atingiu os pontos de jogo ilegal no Harlem e indiciou o gangster Henry Waxy Gordon por evasão fiscal. O promotor percebeu que havia capturado um peixe médio que em todo o Harlem
haveria outros 20. Mas a renda que ele conseguiu estabelecer para Miro abriu seus olhos para a verdadeira dimensão do crime organizado. Se um gangster de calibre médio ganha pelo menos $1 milhão por ano, quanto ganha aquele que está à frente de todo o empreendimento? Percebendo isso, Dewey começou a investigar com renovado vigor e, no início de 1933, tinha provas suficientes contra 2 importantes gangsters. Ele havia se aproximado de Waxy Gordon e Dutch Schultz. Gordon foi capturado e processado por evasão fiscal no mesmo ano, enquanto Schultz conseguiu se esconder por um tempo. Dewey, além de conduzir as investigações e coletar provas, também procurava influenciar a opinião pública. Ele aparecia no rádio e na imprensa, falando sobre quão poderoso era o crime organizado no país e quão profundamente ele havia penetrado em todas as instituições sociais. Com essas exposições, ele criava nas pessoas a imagem de um enorme polvo que com seus tentáculos podia alcançar qualquer um. Pouco depois, Dewey colocaria Lucania à frente dessa organização, o que se tornaria o primeiro passo na formação do mito de Charles Luciano como o maior gangster e chefe de todos os chefes. Por enquanto, deixando Gordon para trás, Dewey voltou sua atenção para Schultz, que, sob tal controle minucioso, estava perdendo as rédeas de sua organização, à qual outros gangsters, e em particular Charles Luciano, olhavam com avidez. Quanto mais Schultz estava sob pressão de todas as frentes, mais seu caráter turbulento se fazia sentir. No final, ele não resistiu e decidiu se livrar de seu perseguidor da maneira que lhe só era habitual. O holandês decidiu matar Dewey. Essa decisão foi logo apreendida pelos outros chefes do crime, para quem essa empreitada se tornou um motivo válido para matar Schultz e, em seguida, dividir seu território e suas esferas de influência. E em 23 de outubro de 1935, assassinos atiraram no holandês e seus homens em um café em Nova Jersey. Sem perceber, Luciano, ao proferir a condenação à morte para Schultz, fez pior a si mesmo. Dewey, após a morte do holandês, havia perdido a presa que quase havia caçado, e agora precisava de um novo alvo. Muito em breve ele tiraria Lucania das sombras em que ele tão diligentemente se escondia e o colocaria sob os holofotes, onde Charles permaneceria até o fim de sua vida. Na realidade, para ser preciso, Dewey já havia se ocupado de Luciano vários meses antes do assassinato de Schultz. Só que o promotor ainda não sabia que a pista dos bordéis o levaria a Lucania. Em julho de 1935, cidadãos preocupados pediram a Dewey que prestasse atenção aos crescentes casos de prostituição homossexual nas ruas de Nova York. O promotor atendeu a essa solicitação e, quando começou a investigar nessa direção, descobriu que a prostituição homossexual era apenas uma gota no oceano da heterossexual. Quanto mais Dewey desenvolvia essas direções, mais claro ficava para ele que por trás de tudo isso havia algum grupo organizado. E para entender finalmente quem exatamente estava por trás do tráfico de prostitutas em Nova York, Dewey, em fevereiro de 1936, organizou uma operação policial em bordéis, durante a qual prendeu e depois interrogou 125 pessoas, incluindo mães e bookers. Durante esses interrogatórios, os investigadores conseguiram estabelecer toda a estrutura da combinação de Luciano. Restava a Dewey apenas unir todas as provas e formular a acusação contra Lucania. A dificuldade era que o processo não poderia ocorrer sem o réu, que prudentemente havia fugido de Nova York para a cidade de Hot Springs, no Arkansas. Ao saber disso, Dewey ordenou a prisão de Luciano lá e estabeleceu uma fiança de $200 mil, mas, por vontade das forças superiores, ou talvez de alguém mais, o juiz local não ouviu Dewey e fixou uma fiança de $5 mil, que foi paga por Luciano imediatamente. Após sair sob fiança em abril de 1936, Charles pretendia fugir para o México, mas o assistente de Dewey,
que chegou a Hot Springs e convenceu o juiz local a emitir um mandado de prisão para Luciano sem possibilidade de fiança, frustrou seus planos. Lucania foi novamente encarcerado na prisão local, onde a administração lhe garantiu uma estadia confortável. Então o assistente de Dewey solicitou a extradição de Luciano para Nova York, mas recebeu uma recusa devido a uma suposta condenação criminal vigente de um tribunal local, segundo a qual Lucania não tinha o direito de deixar o Arkansas. Em resposta a isso, Dewey, através do governador do estado do Arkansas, literalmente tomou posse da prisão onde Luciano se encontrava, com a ajuda dos Rangers locais. De lá, Charles foi transferido para uma prisão localizada na capital do estado, onde as condições já eram menos agradáveis. E somente de lá, Lucania seria transferido para Nova York, pois seus advogados não teriam tempo de apresentar recurso contra a extradição do Arkansas. No decorrer do processo seguinte, Luciano seria declarado culpado e condenado a 35 anos de prisão. Esta foi a pena mais longa entre todos aqueles que se sentaram no banco dos réus, e foi também o primeiro caso em que um gangster de tal calibre foi condenado com sucesso à prisão por algo diferente de evasão fiscal. Dewey, com este processo, fez de Lucania a personificação do crime organizado, aquela mesma capa pela qual se julga o livro inteiro. E no futuro, muitas pessoas contarão sobre o livro inteiro, sem olhar além da capa, o que criará a impressão enganosa de que não foi a capa que foi criada com base no livro, mas o livro escrito para a capa. Quando Luciano foi preso, o poder de sua família passou inicialmente para Vito Genovese, o que questionava o nível de influência de Charles. Ele agia como desejava um poder pleno, algo que se confirmaria depois de um tempo, mas Genovese, quase imediatamente após Lucania, acabou na mira de Dewey e foi forçado a fugir para a Itália, já em 1937. Então, Frank Costello assumiu o controle da família e frequentemente visitaria Luciano na prisão. Podia-se dizer que, mesmo na prisão, Charles continuava a gerenciar a família mafiosa através de Costello. Luciano confiou a gestão dos ativos imobiliários e dos fundos ao seu velho amigo e parceiro, Meyer Lansky. Lucania também não perdia a esperança de recorrer da sentença e obter a revisão do caso. Os advogados de Luciano lutaram por vários anos por sua libertação, mas as disputas legais não trouxeram efeito. Charles só pôde sair da prisão graças à Segunda Guerra Mundial, que já estava às portas, e à ajuda ao Departamento da Marinha americano. O mundo do crime dos Estados Unidos, já a partir da metade dos anos 30, não oficialmente, mas sim por convicções próprias, já ajudava as autoridades americanas a combater os sentimentos fascistas. A máfia italiana, perseguida em sua pátria por Mussolini, opunha-se aos seus apoiadores nos Estados Unidos, e os gangsters judeus combatiam os fascistas americanos, que eram apoiadores de Hitler, que, como se sabe, tratava o povo judeu. Por isso não é de estranhar que, posteriormente, as autoridades tenham apresentado uma proposta oficial de colaboração. A partir do final de 1941, quando os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial, sofreram muito com os submarinos alemães, que atacavam praticamente todos os navios que partiam do porto de Nova York e constantemente abasteciam as fileiras dos sabotadores do Terceiro Reich, que operavam diretamente nos estaleiros locais. O ponto de virada, após o qual os chefes da Marinha dos Estados Unidos entenderam que estavam perdendo clamorosamente em seu próprio território, foi o incêndio de 9 de fevereiro de 1942, que deixou inoperante o transatlântico Normandy, avaliado em 56 milhões de dólares e capaz de transportar até 10.000 soldados simultaneamente. Sobre esta catástrofe, existem pelo menos duas versões que descrevem os eventos. Segundo uma delas, o incêndio foi causado pelos esforços de sabotadores alemães, enquanto, segundo a outra, a máfia italiana teve participação por ordem de Luciano, para que o governo pedisse ajuda aos gangsters o mais rápido possível. Neste caso,
não importa qual seja verdadeira, pois ambas levam à mesma conclusão. A Marinha Militar, depois disso, de fato pediu ajuda aos bandidos que controlavam o porto. Eles se voltaram para um gangster chamado Joe Lanza, que lidava com a extorsão dos sindicatos de estivadores e controlava todo o comércio de peixe. Lanza, na época sob investigação, aceitou ajudar a inteligência naval militar, mesmo sem promessas diretas de arquivamento das acusações. Em breve, a notícia da colaboração de Lanza com as autoridades chegou a Meyer Lansky, que, como Luciano, conhecia Lanza há muitos anos e o havia ajudado mais de uma vez. Combinando esse fato com a prisão de Lucânia, Lansky obteve uma excelente oportunidade para tirar o velho amigo da prisão. A pedido de Lansky, Lanza disse aos representantes da Marinha que havia feito tudo o que podia por eles, e se fosse necessária uma ajuda maior, eles deveriam se dirigir a uma pessoa que tinha muito mais autoridade do que ele. Assim, Lanza direcionou a Marinha Militar para Lucky Luciano. Os representantes da Marinha, satisfeitos com os resultados da colaboração com Lanza, não deixaram de seguir seu conselho e, em curtíssimo tempo, contataram o advogado de Lucânia, Moses Polakoff, que os redirecionou com essa pergunta para Meyer Lansky, que por sua vez colocou a inteligência naval militar em contato com o chefe da família Genovese. As condições de colaboração de Luciano eram exatamente as mesmas de Lanza. Não lhe foi prometido absolutamente nada em troca, a não ser a possibilidade de ter orgulho de ajudar seu país. No entanto, Charles aceitou essa proposta, impondo em troca uma única condição. Ninguém, sob nenhum pretexto, deveria saber da colaboração, pois para ele isso poderia ter péssimas consequências na Itália, para onde seria deportado ao término de sua pena. O acordo, no final, revelou-se vantajoso tanto para o Estado quanto para Luciano. Os primeiros finalmente começaram a vencer na luta contra os sabotadores alemães, e o segundo agora podia participar muito mais livremente dos negócios, já que Lansky e Costello, que serviam como elos de ligação no acordo e administravam seus negócios em liberdade, agora não tinham restrições em visitar Lucânia. A terceira consequência dessa colaboração foi o enraizamento do mito de Luciano como o rei do submundo do crime. Esse equívoco apareceu pela primeira vez da parte de Dewey durante o processo, e depois foi pronunciado por Lanza e, a pedido de Lansky, nas negociações com o governo, para que com maior probabilidade se dirigissem a Luciano. E quando esse acordo também começou a dar frutos, as instituições governamentais levaram esse blefe a sério e o propagaram como verdade por muito tempo ainda. Quando a questão dos sabotadores alemães foi resolvida, as tropas americanas se preparavam para o desembarque na Itália. Luciano revelou-se útil mais uma vez. Forneceu à inteligência informações sobre tudo o que dizia respeito à sua pátria. Os americanos sabiam onde desembarcar, com quais pessoas conversar para obter dados estratégicos importantes e, principalmente, como e com o que atrair essas pessoas para o seu lado. Essas informações também contribuíram para o avanço das tropas americanas, que se revelou um sucesso e ajudou os aliados a obter a vitória final. E embora nada tivesse sido prometido a Luciano em troca de sua ajuda, após o fim da guerra, ele recebeu sua recompensa. Em fevereiro de 1946, Charles foi libertado da custódia e imediatamente deportado para a Itália. A partir daquele momento, ele nunca mais pisaria no território do país que se tornara seu lar. Aos 48 anos, Salvatore Lucania reencontraria a liberdade, mas permaneceria para sempre um exilado. Após a libertação, Luciano foi escoltado para a ilha Ellis, onde passaria ainda algum tempo à espera da partida para a Itália. Lá, na véspera da viagem, vários gangsters com quem ele havia feito negócios por muito tempo iriam visitá-lo. Na noite de despedida, entre outros, estariam Meyer Lansky e Frank Costello. Depois de se despedir de colegas e amigos,
Lucânia deixaria os Estados Unidos a bordo de um navio mercante e, 17 dias depois, em 28 de fevereiro de 1946, chegaria a Anápolis. Lá, diretamente da passarela, ele seria levado à delegacia para interrogatório sobre os motivos de sua permanência naquela região. Após uma breve conversa, Lucânia seria libertado e seguiria para a Sicília, para a terra natal de seus pais, Lercara Friedi. Após passar alguns meses com seus parentes, Luciano começaria a elaborar um plano para retornar aos Estados Unidos. Nem mesmo o fato de que a entrada nos Italyro o ameaçava com uma nova prisão e o cumprimento da pena restante, que somava 25 anos, o impedia desse desejo. O principal motivo que impulsionava Lucânia a retornar era, naturalmente, o dinheiro. Encontrando-se na Itália, ele estava muito longe de seus negócios, que havia construído por tantos anos e cujos frutos não havia tido tempo de saborear plenamente devido à sua prisão. Além disso, mais ou menos no mesmo período, Vito Genovese havia retornado aos Estados Unidos, já tendo tentado assumir o controle da família, e seria ingênuo supor que ele não tentaria fazê-lo novamente. O primeiro caminho pelo qual Luciano planejava retornar aos Estados Unidos foi o México. Ao FBI, entre julho e setembro de 1946, chegaram relatos de que Charles pretendia se mudar para a América via Tijuana. O Bureau, junto com as autoridades locais, vasculhou toda a cidade e arredores, mas não conseguiu capturar Lucânia. Então, ou Luciano conseguiu escapar, ou se tratava de informações deliberadas para sondar o terreno. O segundo caminho, que já havia sido oficialmente confirmado, foi Cuba. A Ilha da Liberdade naquela época era considerada um estado não oficial dos Estados Unidos. De lá para Miami, havia apenas 1 hora de voo de avião, o que permitia a Luciano acompanhar tranquilamente seus negócios na América, sem sequer cruzar a fronteira e sem se expor ao risco de ir para a prisão. Além disso, o velho amigo de Lucânia, Meyer Lansky, planejava criar um império de jogos de azar em Cuba, no qual Charles pretendia investir seu dinheiro, o que significava que era um lugar praticamente ideal para Lucânia. Luciano chegou à Ilha da Liberdade no final de 1946. Segundo algumas fontes, ele chegou de avião do México, segundo outras, diretamente da Itália. Naquela época, graças aos contatos de Lansky, que cortejava as autoridades cubanas desde o início dos anos 30, Charles já tinha um visto oficial. Pouco depois da chegada de Luciano a Cuba, lá se realizou a famosa Conferência de Havana da Máfia. Nesse congresso se reuniram praticamente todos os chefes do crime-chave. A questão principal da conferência era o investimento de dinheiro na indústria do jogo em Cuba. Após longas discussões, decidiu-se apoiar essa ideia, da qual Meyer Lansky foi em grande parte o iniciador. Não menos importante tópico de discussão no Congresso foi o destino de Bugsy Siegel, que naquele período estava ocupado na construção do Cassino Flamingo, em Las Vegas. Neste local de jogos haviam sido investidos os dinheiro de muitos gangsters. Não os satisfazia o fato de que a namorada de Siegel, Virginia Hill, transferia parte do dinheiro destinado à construção para sua conta bancária na Suíça. E apesar da defesa de Bugsy por parte de Lansky, com uma decisão comum de todos os presentes, Siegel recebeu a condenação à morte. Este congresso, como previsto, atraiu a atenção das autoridades americanas, e como na época elas consideravam que Luciano era o líder de todo o mundo do crime dos Estados Unidos, decidiu-se expulsá-lo a todo custo para longe das costas dos Iquiciopura. 2 departamentos foram envolvidos no caso, o FBI e o Bureau de Narcóticos. A América exerceu forte pressão sobre as autoridades cubanas nesta questão, e no final de fevereiro elas cederam e aceitaram expulsar Luciano do país. Em 20 de março de 1947, Salvatore Lucania, graças aos esforços das autoridades americanas, foi novamente deportado para a Itália. E para que Charles não se encontrasse novamente perto dos Estados Unidos,
o diretor do FBI, Hoover, enviou pessoalmente cartas a todos os países latino-americanos que poderiam hospedar Luciano, com urgentes recomendações para não o fazer. Ao chegar à Itália, Lucania foi inicialmente detido por 9 dias em Gênova e depois transferido para Palermo, onde permaneceu preso pelo mesmo período. Após 18 dias de detenção, foi finalmente libertado e autorizado a ir para Roma, onde alugou um apartamento e pôde finalmente refletir, em condições normais, sobre o que fazer a seguir. As autoridades do Sunuseito deixaram claro que não o deixariam se aproximar de seu país, e isso significava que a gestão dos negócios em Nova York se tornava praticamente impossível. Sim, ele receberia dinheiro dos investimentos nos empreendimentos de Lansky, receberia pequenas quantias da máfia de Nova York, por assim dizer, por méritos passados, e Frank Costello lhe enviaria dinheiro em nome da família, enquanto fosse o chefe. Mas tudo isso não constituía nem um décimo do que ele poderia ganhar, participando diretamente dos negócios. Luciano precisava de algo próprio na Itália, algo que lhe renderia um lucro proporcional ao que havia perdido. Eis que este algo, a que foi dado o nome de contrabando de drogas, surge como outro mito sobre Lucania. Segundo a opinião corrente, acredita-se que Charles, estando na Itália, foi uma figura central na organização da entrega de heroína nos Estados Unidos. Bem, os fatos nos dizem o contrário. Pouco depois da expulsão de Cuba, Lucania de fato visitou países produtores de heroína. Esses movimentos não passaram despercebidos ao Bureau de Narcóticos americano, após o que, em primeiro lugar, intensificaram sua vigilância sobre Luciano e, em segundo lugar, exerceram todo tipo de pressão sobre as forças da ordem italianas a esse respeito. Durante todos os anos 50, Charles esteve sob observação. O Bureau de Narcóticos americano investigava-o intensamente e as autoridades italianas prendiam Lucania à menor suspeita de seu envolvimento no contrabando de drogas. Seu passaporte era retirado para impedi-lo de sair da Itália. Sua movimentação dentro do país era limitada. Chegava-se até a impor toque de recolher a Luciano. Tal atenção constante das autoridades levou os mafiosos locais a não quererem negócios ilegais comuns com Lucania, e a isso se somavam os rumores de que Charles havia colaborado com as autoridades durante a guerra. Em geral, na Itália, ele ainda era levado em consideração, em grande parte devido à sua amizade com um influente chefe local, chamado Calogero Visini. Se Luciano fosse realmente a figura central do tráfico de drogas daqueles anos, então, dada toda a corrupção da polícia e das autoridades na Itália na época, com o dinheiro que a droga movimenta, ele jamais estaria sujeito a uma perseguição tão onipresente por parte das forças da ordem. Além disso, a gestão de uma vasta rede de tráfico de drogas daria a Luciano uma autoridade significativamente maior no mundo do crime italiano do que ele realmente tinha. Para demonstrar bem sua verdadeira posição nos círculos mafiosos daquele tempo, há a história do mafioso local Antônio Calderoni, segundo a qual um pequeno marginal napolitano esbofeteou Luciano na frente de todos. E embora aquele rapaz tenha sido morto depois, esse incidente mostra bem como Lucania era tratado. Confirma que Charles não controlava o contrabego e tinha pouco peso nas fileiras da máfia, também o fato de que em 1957, Joe Bonanno negociou uma colaboração para a entrega de drogas nos Estados Unidos, não com ele, mas com o chefe siciliano Giuseppe Genco Russo, e Luciano nem sequer foi convidado para o encontro. E a última coisa que gostaria de acrescentar: apesar de toda aquela atenção por parte do Bureau de Narcóticos dos Estados Unidos e da polícia italiana, apesar de todas as prisões contínuas de Lucania, apesar das numerosas detenções e interrogatórios de pessoas envolvidas no tráfico de drogas, o caso sobre o envolvimento de Charles no tráfico de drogas por mais de uma década
não avançou além da teoria e das suposições. Por mais que Luciano desejasse, após a expulsão de Cuba, ter na Itália algo que lhe rendesse muito dinheiro, ele teve que viver com o que os amigos lhe enviavam da América. Mas até mesmo essas receitas diminuíam gradualmente. Primeiro, o amigo de Luciano, Frank Costello, renunciou ao cargo de chefe da família sob a pressão de Vito Genovese, e os pagamentos de lá cessaram. E então, em Cuba, eclodiu a revolução, que de um só golpe levou a maior parte dos investimentos de Lucânia em jogos de azar. Charles queria melhorar sua situação financeira, vendendo os direitos para a adaptação cinematográfica de sua vida. Ele até começou a escrever o roteiro sozinho e conheceu o produtor de cinema Barsman Glassman. Mas se Glassman não estava particularmente interessado nessa ideia, seu assistente Martin Gosch estava. Gosch passou muito tempo trabalhando na trama do filme junto com Luciano, e em fevereiro de 1961, o roteiro final, aprovado por Lucânia, estava pronto. Foi até assinado um contrato que deveria render a Charles $100.000 e uma porcentagem sobre a bilheteria. Mas aqui intervieram velhos conhecidos de Nova York, que insinuaram de forma inequívoca que não queriam ver essa adaptação cinematográfica. Tal aviso não podia ser interpretado de duas maneiras, e em janeiro de 1962, Lucânia marcou um encontro com Gosch para lhe dizer que não haveria filme. Gosch deveria voar para Nápoles para encontrar Luciano. Charles foi ao aeroporto para encontrá-lo. Depois de esperar o produtor e sair com ele do terminal, Lucânia subitamente desabou no chão. Ultimamente, ele vinha sendo atormentado por problemas cardíacos. Foi exatamente em 26 de janeiro de 1962 que Charles foi atingido pelo ataque cardíaco que o perseguia há vários anos e que em um instante ceifou a vida de Lucky Luciano. Em 29 de janeiro, realizou-se um velório em Nápoles, com a presença dos parentes mais próximos, alguns gangsters de menor expressão e dezenas de policiais. Entre os mafiosos de alto escalão, apenas Joe Adonis compareceu para se despedir de Lucânia. Seu velho amigo Meyer Lansky enviou apenas flores. 2 semanas depois, o corpo de Luciano foi transportado para a América e sepultado na cripta familiar no Queens, onde repousa até hoje. Esta foi a história de Charles Lucky Luciano, o gangster mais mitologizado da história americana, cujo papel no mundo do crime era muitas vezes maior na teoria do que na realidade.